A história do apóstolo Pedro, uma das figuras mais fascinantes e complexas do cristianismo, é rica em detalhes e momentos decisivos que ilustram a jornada espiritual de alguém que começou como pescador na Galileia e se tornou um dos pilares da igreja cristã. Nascido como Simão, ele era filho de Jonas e morava em Cafarnaum, uma cidade de pescadores no mar da Galileia. Pedro trabalhava ao lado de seu irmão André e de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também se tornariam discípulos de Jesus. O chamado de Pedro e a primeira transformação. Pedro conheceu Jesus através de seu irmão André, que já havia escutado as pregações de João Batista e visto Jesus ser batizado. André disse a Pedro que haviam encontrado o Messias, João 1h41, e Pedro rapidamente se interessou em saber mais. Ao encontrá-lo, Jesus olhou para Simão e disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que significa Pedro. João 1h42. Esse novo nome, Pedro, ou Petros, em grego, que significa pedra ou rocha, seria um símbolo do papel que ele desempenharia no futuro como líder da igreja. Pedro, impulsivo e corajoso, deixou seu trabalho e sua família para seguir Jesus. Desde o início, ele demonstrou uma mistura de fé e fraqueza, características que o tornavam humano e relacionável. Ele viu Jesus realizar milagres como a cura de enfermos, a multiplicação dos pães e peixes, e até o poder de caminhar sobre as águas. Em um dos momentos mais marcantes de fé e dúvida, Pedro pediu para andar sobre as águas até Jesus e começou a caminhar. Mas, ao sentir o vento e temer o afogamento, começou a afundar. Jesus o salvou, repreendendo sua falta de fé. Mateus 14, 22, 33. Esse episódio foi um exemplo da constante oscilação de Pedro entre a confiança e a dúvida. A confissão de fé em Cesareia de Filipe. Um dos momentos mais importantes de Pedro aconteceu em Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou aos discípulos quem o povo dizia que ele era. Alguns responderam que era João Batista ou Elias, mas Jesus, dirigindo-se a Pedro, perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu sem hesitar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16h16. Em resposta, Jesus declarou que Pedro seria a pedra sobre a qual ele edificaria sua igreja e prometeu-lhe as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 18, 19. Esse momento confirmou o papel de Pedro como líder entre os apóstolos, e sua confissão de fé se tornaria um dos fundamentos da teologia cristã. No entanto, logo após esse episódio, Pedro demonstrou sua humanidade ao tentar impedir Jesus de aceitar sua paixão e morte na cruz. Ao ouvir que Jesus teria que sofrer e morrer, Pedro disse: De modo algum isso te acontecerá. Mateus 16h22. Jesus o repreendeu, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço para mim. Mateus 16h23. Esse momento mostra o lado impulsivo e emocional de Pedro, que tentava proteger seu mestre, mas ainda não compreendia plenamente a missão redentora de Jesus. A última ceia e a negação de Pedro. Na noite da última ceia, Jesus previu que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro, com toda a sua confiança, garantiu que nunca faria isso, afirmando que estava disposto a morrer com Jesus se necessário. Marcos 14, 29 e 31. Contudo, ao ser identificado como seguidor de Jesus durante a noite de sua prisão, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, como havia sido predito, Lucas 22, 2.54, 62. Ao perceber o que havia feito, Pedro saiu e chorou amargamente, arrependido. Essa experiência foi um ponto crucial em sua vida, mostrando sua vulnerabilidade humana e a necessidade de ser restaurado por Cristo. A restauração de Pedro após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e aos outros discípulos em várias ocasiões. Em uma delas, às margens do mar da Galileia, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava, espelhando as 3 negações. Cada vez que Pedro afirmava seu amor, Jesus respondia: Apacenta as minhas ovelhas, João 21, 15, 17, restaurando-o ao seu papel de líder. Esse momento marcou a plena reconciliação entre Pedro e Jesus e simbolizou o perdão e a confiança renovada de Cristo em Pedro. O Pentecostes e o ministério de Pedro.
No dia de Pentecostes, após a ascensão de Jesus, Pedro e os outros discípulos estavam reunidos quando receberam o Espírito Santo. Esse evento transformador deu-lhes poder e coragem para proclamar o Evangelho. Pedro imediatamente começou a pregar para uma multidão em Jerusalém, explicando que Jesus era o Messias e que eles deveriam se arrepender e ser batizados. Sua pregação resultou na conversão de cerca de 3.000 pessoas, e esse foi o início da igreja primitiva, Atos 2. Nos capítulos seguintes de Atos dos Apóstolos, Pedro é visto como o líder proeminente da igreja em Jerusalém. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos e até mesmo confrontou as autoridades religiosas, mostrando uma coragem que não possuía antes. Em um dos episódios mais marcantes, Pedro curou um homem coxo na porta do templo e aproveitou a oportunidade para pregar novamente sobre Jesus. Sua ousadia o levou a ser preso várias vezes, mas ele permaneceu firme na fé, recusando-se a abandonar sua missão. A inclusão dos gentios e o conflito com Paulo. Uma questão importante que Pedro enfrentou foi a inclusão dos gentios na igreja cristã. Em um sonho, ele viu um lençol descendo do céu com vários tipos de animais, e uma voz lhe dizia para comer. Ao hesitar, Pedro foi advertido a não considerar impuro aquilo que Deus havia purificado. Atos 10, 9, 16. Logo após, ele foi chamado para a casa de Cornélio, um centurião romano, e testemunhou a conversão e o recebimento do Espírito Santo por Cornélio e sua família, marcando a aceitação dos gentios no cristianismo. Essa questão gerou debates entre os primeiros cristãos e levou ao Concílio de Jerusalém, onde Pedro, Paulo e Tiago discutiram as condições para a inclusão dos gentios. Pedro defendeu que a salvação era acessível a todos, sem a necessidade de seguir todos os costumes judaicos, apoiando Paulo em sua missão entre os gentios, Atos 15. Os últimos anos e o martírio de Pedro. A tradição cristã conta que Pedro viajou para Roma, onde continuou pregando o Evangelho. Durante o reinado do imperador Nero, ele foi preso e sentenciado à morte. Acredita-se que, ao ser condenado à crucificação, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Esse martírio, em torno de 64 d.C., tornou-se um símbolo de humildade e devoção, e sua morte marcou profundamente o cristianismo. O legado de Pedro. Pedro deixou uma herança espiritual e teológica de grande valor para a Igreja. Suas duas epístolas, 1ª e 2ª Pedro, são parte do Novo Testamento e oferecem conselhos práticos e espirituais aos cristãos, incentivando-os a perseverar na fé, especialmente em tempos de perseguição. Pedro é lembrado pela tradição católica como o primeiro Papa, e sua história de fé, arrependimento e restauração continua a inspirar milhões de cristãos em todo o mundo. Pedro é o exemplo de que Deus pode usar pessoas comuns, com todas as suas falhas e limitações, para realizar grandes obras. Sua vida demonstra que a redenção e o perdão são possíveis e que o amor de Cristo transforma e capacita aqueles que estão dispostos a segui-lo. A trajetória de Pedro, do pescador galileu ao mártir e líder da Igreja, é uma das mais belas e inspiradoras na história do cristianismo.